Olá a todos! Nessa nossa primeira videoaula, vamos falar um pouco sobre matrizes. Daí já pode aparecer a primeira dúvida de vocês. Professor, o que são matrizes? Nunca ouvi falar em matriz. Matrizes, pessoal, são tabelas. Tabelas que nós temos contato quase que diariamente. Ao ler uma revista, ao ler um jornal, ao acessar um site. Por exemplo, temos aqui uma tabela que eu retirei de um site que expressa a classificação de um campeonato de futebol, ok? Então eu tenho aqui linhas e colunas, ok? Então ao decorrer dessa videoaula a gente vai ver como é que isso vai ser trabalhado na matemática, ok? Então eu tenho aqui uma matriz A, pessoal. E dessa matriz A eu vou tirar as duas primeiras informações importantes que a gente vai ter no nosso estudo de matrizes. É a informação do que é uma linha e o que é uma coluna em uma matriz matemática, tá bom? Então as linhas são as fileiras horizontais, ok? Nesse caso aqui da matriz A eu tenho duas. E a coluna são as filas verticais, que nesse caso aqui eu tenho 3. Então, das linhas, da quantidade de linhas e da quantidade de colunas, eu tiro o formato da matriz. Então, essa matriz A, ela tem um formato 2 por 3, ou seja, ela tem duas linhas e 3 colunas. Então, ela tem um formato 2 por 3. Já essa matriz B, se eu analisar, ela só vai ter uma fila horizontal, ou seja, só vai ter uma linha. Já colunas, eu tenho duas. Então, se eu for determinar o formato dessa matriz B, eu vou ter uma linha e duas colunas. Então, ela é formato 1 por 2. Outra informação importante acerca das matrizes é a sua maneira de ser representada, ok? Então, a gente viu agora há pouco, essa matriz aqui é do formato 3 por 2, se ela é do formato 3 por 2, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Só que eu vou preencher essa matriz agora não mais com números, e sim com uma simbologia que utiliza esse esquema aqui, ó, A e J. O que é esse A e J? O A representa os elementos, ok? E o I e o J representam a posição desses elementos. Então eu tenho que na primeira linha, o valor da linha, que é o I, obviamente vai ser 1. Na segunda, 2. E na terceira, 3. Ok? Em matrizes, pessoal, quando você for fazer referência à linha e à coluna, você sempre vai fazer referência primeiro à linha e posteriormente à coluna. Então, nesse índice aqui, primeiro eu coloco os valores das linhas. Então, 1, 2, 3. E agora eu vou colocar o valor correspondente à posição da coluna. Então, essa primeira coluna, que é essa fila vertical, ela vai ter posição 1, ok? É 1 para esse, 1 para esse e 1 para esse. Nessa segunda, obviamente, a coluna vai ser valor 2, ok? Então, essa é a maneira que você representa uma matriz através de índices de linha e coluna. Como é que eu leio isso, professor? Vou chegar nesse elemento aqui, eu não vou dizer que ele é o elemento A11, é o elemento A11. Esse elemento não é o elemento A22, é o elemento A22. Por que eu leio separado? Porque a primeira informação, linha, segunda informação, coluna. E na prática, para que é que vai me servir esse esquema que eu acabei de montar? Vamos ver um exemplo aqui. Então eu tenho aqui uma matriz A. Qual é o formato dela? Ó, ela tem 3 linhas, está aqui 3, por 2 colunas. E aí eu chego para ti e digo, ó, eu quero saber quem é o elemento que está na primeira linha, ou seja, linha 1,
e na primeira coluna, que é a coluna 1. Certo? Então, se é linha 1 e coluna 1 é o elemento A11. Então, eu tenho que saber qual é a posição desse elemento A11 dentro da matriz A. Então, para me saber, eu vou apenas observar, identificar e localizar qual é a linha 1, está aqui, e qual é a coluna 1, está aqui. Então, o elemento que vai estar na linha 1 e coluna 1, que é o A11, ele tem valor 2. A lógica é essa em todos os elementos. Então, vamos aqui, ó, elemento que está na linha 1 e coluna 2. Elemento que está na linha 1 e coluna 2. Então, linha 1, primeira linha, a linha lá de cima, e coluna 2. É a segunda coluna. Então, vai ser o 0. Então, o elemento A1, 2, linha 1, coluna 2, vai ser 0. Elemento que está na linha 2 agora, a linha do meio, e coluna 1, primeira coluna. Então, linha 2 e coluna 1 é o menos 3. Ok? E a ordem e a lógica segue assim. Elemento que está na linha 2 e coluna 2, 5. Elemento que está na linha 3, a linha de baixo agora, e coluna 1, 4. Então, o elemento A31 é 4. E para fechar, o elemento que está na linha 3 e coluna 2 vai ser o 1, ok? Destaquei aqui. Então, o elemento A32 é 1. Então, essa simbologia que a gente utiliza com índices para linha e para coluna, ela é muito útil quando eu quero localizar elementos dentro da matriz. Vamos ver um exemplo aqui no exercício resolvido, ok? Então, dada a matriz A, determine os elementos pedidos. Então, eu tenho uma matriz A que é do formato 2×3, ou seja, tem 2 linhas e 3 colunas. E aí agora eu vou pedir para vocês para a gente retirar alguns elementos dentro dessa matriz. E a maneira que eu tenho para fazer referência a esses elementos é dizendo a posição da linha e a posição da coluna. Então aqui na letra A, eu quero o elemento A23. A23, o 2, que é o primeiro valor, está me dizendo qual é a linha que eu vou buscar esse elemento, que no caso é a segunda linha, a linha de baixo. E o 3, que é o segundo valor, ele está me dizendo qual é a posição da coluna que eu vou buscar esse elemento, que no caso é a terceira. Então tá aqui, ó, segunda linha e terceira coluna, ok? No caso é o menos 1. Certo, pessoal? Então, letra B. Eu agora quero o elemento que está na posição 2 para a linha. Continua na linha 2, só que agora posição 1 para coluna. Então, posição 2 para a linha e posição 1 para a coluna, eu tenho o 3. Certo? Então, o elemento A21 é o 3. E para fechar esse exercício resolvido 1, eu tenho aqui, eu estou pedindo aqui para vocês o elemento que está na linha 1 e coluna 2. Então, linha 1, a linha de cima, e coluna 2, a coluna do meio. Então, tá aqui, eu quero esse valor aqui, no caso é o 0. Tá bom? Então, com essa simbologia aqui, eu consigo localizar elementos dentro da matriz. Outra utilidade dessa representação genérica da matriz, com esses elementos A e J, é você poder montar matrizes apenas com poucas informações. Por exemplo, aqui nessa questão 2, eu estou pedindo para vocês escreverem uma matriz A, eu já sei que ela se chama A, do formato 2×2. Se ela é do formato 2×2, ela tem 2 linhas e 2 colunas, ok? E para isso eu estou fornecendo uma formulazinha aqui
que correlaciona a posição do elemento na linha e na coluna. Então, só com o valor da linha e da coluna daquele elemento que eu estou querendo calcular, eu consigo saber o valor dele. Para fazer isso, o primeiro passo é construir a matriz genérica, ou seja, é a matriz que vai conter dentro dela os elementos apenas com a posição dos seus índices de linha e de coluna. Então, já sei que ela é 2 por 2, ou seja, eu fiz uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, que se chama A, ok? Ó, matriz A aqui fora. E para fazer o preenchimento dessa matriz genérica, eu coloquei apenas as posições das linhas, ok? Ó, 1, 1, 2, 2, e das colunas, 1, 1, 2, 2. Com base nessas informações agora, da posição, e essa fórmula que foi fornecida, eu vou calcular o valor numérico de cada um desses elementos. Como é que faz isso? Simples. Vamos pegar inicialmente esse elemento aqui, A11. Então, eu vou apenas repetir a formulazinha. Ó. É 2i, quando eu tenho o número e a letra junto, a gente já sabe que eu estou multiplicando eles, então é 2 vezes i mais o j. Então, para calcular o valor desse elemento A1, eu tenho que jogar valores no lugar do i e no lugar do j. E esses valores são justamente a posição desse elemento dentro da matriz. Como é que eu sei isso, professor? É só olhar aqui no índice, ó. Quem é a posição dele na linha? 1. Então, esse 1 ele vem para o lugar do i. Qual é a posição desse elemento na coluna? 1 também. Então, esse 1 vem para o lugar do j. Ok? Então, i sempre faz referência à posição da linha. J sempre faz referência à posição da coluna. E aí eu substituo, ok, pessoal? Então vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Próximo elemento, A12. A12. A fórmula é a mesma, ó, 2 vezes I mais J. Só que agora a gente vai ter uma alteração no valor da coluna. A linha continua sendo a mesma, ó, linha 1. Então, o 1 vem para o lugar do I. Mais a coluna, que agora é 2, tá certo? Ele substitui o J. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Calculei a metade da matriz. Vou para a parte de baixo agora. Vou pegar o elemento A21. Fórmula mesma. 2 vezes I mais J. Só que agora vai ter uma alteração no valor da linha. No caso aqui a linha é 2 e da coluna que é 1. Então o 2 vem para o lugar do I e o 1 vem para o lugar do J. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Próximo elemento, próximo e último, eu tenho um elemento A22. O A22, o I vai ser 2 e a coluna também vai ser 2. Então, é só substituir. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então, o que é que eu fiz, pessoal? Eu acabei de calcular os valores de cada um dos elementos de minha matriz A. Próximo passo e último passo é eu montar a matriz A com esses valores que eu acabei de calcular. Para fazer isso, eu não posso simplesmente colocar de maneira aleatória esses valores dentro da matriz. Cada um tem a sua posição dentro da matriz. E mais uma vez eu vou recorrer ao meu índice. Por exemplo, o elemento 3, ele está na posição 1 para a linha e 1 para a coluna. Então ele vem para cá. Só substituir. O elemento 4, posição 1 para a linha e 2 para a coluna. Ok? Então, jogando esses valores dentro da matriz, ela vai ficar dessa maneira. Então, observe que eu tinha apenas algumas informações que eram o formato da matriz e uma lei de formação que correlacionava a posição da linha e da coluna. E com esses valores,
Com essas informações eu consegui montar uma matriz. Certo? Continuando o nosso estudo de matrizes, a gente vai falar um pouco agora sobre as matrizes especiais. O que são essas matrizes especiais? São algumas matrizes, pessoal, que eu consigo dar nome, digamos assim, de acordo com a quantidade de linhas e colunas ou de acordo com os seus elementos, os valores dos seus elementos. Primeira matriz especial que eu quero mostrar para vocês é a matriz linha. O que é a matriz linha? É uma matriz formada por uma única linha. Então, toda matriz que você for determinar o formato que contiver apenas uma linha, por exemplo, essa matriz A aqui, você pode dizer que além dela ser uma matriz 1 por 3, ela é uma matriz linha. A quantidade de colunas ela é independente aí. Se ela tiver só uma linha, você diz que ela é matriz linha. Matriz coluna, analogamente, vai ter a mesma lógica, só que agora eu vou ter que ter apenas uma única coluna. Por exemplo, aqui, essa matriz A agora, ela possui 4 linhas, ok? Mais uma única coluna. Se eu tenho uma única coluna, eu posso dizer que ela é uma matriz coluna. Matriz nula, simples também, pessoal. Matriz nula, ela independe da questão das linhas da coluna. Isso não vai influenciar em nada aqui. O que vai influenciar para ela ser uma matriz nula é os seus elementos serem zero, tá bom? Então, toda matriz em que seus elementos têm valor zero, ela é uma matriz nula. Por exemplo, aqui é uma matriz 2 por 3, não influencia nada do formato, mas todos os elementos são zero. Se todos os elementos são zero, essa matriz é uma matriz nula. Matriz quadrada. Matriz quadrada possui um número de linhas igual ao número de colunas. Então, toda matriz que você determinar o formato e a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas, você tem uma matriz quadrada. Exemplos. Matriz A, ela possui 2 linhas e 2 colunas. Quantidade de linhas igual à quantidade de colunas, tem uma matriz quadrada. Essa outra matriz A, quantidade de linhas 3, quantidade de colunas também 3. Formato 3 por 3 é uma matriz também quadrada. Então, matriz quadrada também bem simples. Na realidade, todos esses tipos de matrizes especiais são bem simples. E eu sei que vocês concordam comigo. Então, vamos lá. Dentro da matriz quadrada, eu consigo tirar algumas características interessantes que vão me ser úteis no meu estudo de matrizes um pouco mais para frente. Por exemplo, a diagonal principal, ok? Então, eu tenho aqui uma matriz quadrada do formato 3 por 3 e dessa matriz quadrada do formato 3 por 3 eu vou destacar a minha diagonal principal. Aí fica a pergunta, mas o que é a diagonal principal, professor? A diagonal principal vai contemplar, digamos assim, todos os elementos em que o número da linha é igual ao número da coluna. Então, por exemplo, esse elemento aqui é linha 1, coluna 1, faz parte da diagonal principal. Esse elemento, linha 2, coluna 2, faz parte da diagonal principal. Esse elemento, linha 3, coluna 3, faz parte da diagonal principal. Se você não quer ficar preso a essa questão de ficar procurando o número da linha e da coluna para comparar, você pode apenas circular a diagonal da seguinte maneira. Você vai pegar de uma extremidade à outra. No caso da diagonal principal, ela vai pegar de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então você vai fazer uma diagonal no quadrado aqui, na matriz quadrada, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Essa é a diagonal principal. Ok? Então, da diagonal principal, eu ainda consigo tirar o traço. O que é o traço? O traço é um valor que representa a soma de todos os elementos da diagonal principal. Então, tem aqui uma matriz quadrada, 3 por 3. Vamos destacar aqui a diagonal principal dela. E vamos calcular o traço dessa matriz A.
Então, para calcular o traço dessa matriz A, é só somar os elementos da diagonal principal. Então, o traço de A vai ser 3 mais 1 mais 4. Igual a 8, né? Tá tranquilo, né, pessoal? Dentro da matriz quadrada ainda eu tenho a diagonal secundária, que ela é justamente uma posição oposta à diagonal principal. Voltando aqui para a nossa matriz genérica, de formato 3×3, eu vou marcar aqui agora, destacar aqui a diagonal secundária, para a gente conversar sobre ela. Então, observe que a principal era nesse sentido, de cima para baixo ela ia da esquerda para a direita. Agora, a secundária ela vem de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, a diferença é bem simples entre elas. Alguns exercícios resolvidos para a gente fechar a aula de hoje. Eu tenho aqui algumas matrizes e eu quero especificar o formato dela, o tipo especial dela, digamos assim. Então, por exemplo, a matriz que está na letra A, se vocês observarem e lembrarem o que a gente falou agora há pouco, ela só possui uma coluna. Se ela só possui uma coluna, ela é uma matriz coluna. Então, o A vem para cá. Letra B, eu tenho uma matriz que possui uma única linha. Se ela possui uma única linha, ela é uma matriz linha. Então, o Bzinho vem aqui para cima. Letra C. Essa aqui tem mais de uma linha, mais de uma coluna, não é nem linha nem coluna, mas eu sei que ela tem, quantidade de linhas igual a quantidade de colunas. Se ela é quantidade de linhas igual a quantidade de colunas, 2×2, nesse caso aqui, ela é uma matriz quadrada. Então, o Czinho vem para cá. E só sobrou, no caso aqui, a matriz nula. A matriz nula é aquela que a gente viu agora há pouco, né? Todos os elementos dela são zero. Então, letra D aqui, matriz nula. E o último exemplo, o último exercício resolvido para a gente fechar essa videoaula de hoje. A gente tem aqui uma matriz A e eu quero que a gente calcule aqui o valor do seu traço. Então vamos lembrar, para calcular o traço, eu vou ter que somar todos os elementos da diagonal principal. Quem são eles? É o 2, o 8 e o 5. Certo? Então o traço de A, que é o traço da matriz A, é eu somar 2 mais 8 mais 5. Ok? Então somando aí eu tenho 15. 15 é o valor do traço da matriz A. Então espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira videoaula sobre matrizes e virão outras, né, aprofundando um pouco, falando sobre operações de matriz, matriz inversa, logo mais, ok? Então um abraço e até mais, pessoal.